Boa noite, bem-vindos para mais uma entrevista aqui na página do MMJ. Eu sou Jaque, hoje comigo estão os membros Gabriel Marquezine, Priscila Lantier e na produção Anderson Felix. Nós vamos estar entrevistando Jacques Said Salah. Ele é ex-cônsul honorário da França na Bahia, ex-professor de letras na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal do Sul da Bahia e ex-diretor da Aliança Francesa em São Paulo. Nossa entrevista, é claro, como vocês podem ver, ela é temática para o dia 14 de julho, que é o dia da Revolução Francesa. E para abrir nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor qual é a importância da Revolução Francesa? Ah, que pergunta vastíssima. É muito grande, né? Ela é muito grande, não somente para a França, como para o mundo inteiro. A influência da Revolução Francesa foi geral. Ela provocou, por exemplo, na Europa, no século XIX, todos os movimentos revolucionários, todas as quedas das monarquias absolutas, enfim, eh, até hoje, inclusive, a influência dela é muito profunda. Desde, notadamente, a Declaração dos Direitos Universais de 1948, do dia 10 de dezembro, que são uma cópia, não totalmente exaustiva, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que eu considero como marco essencial da Revolução Francesa. Fala-se muito da queda da Bastilha, fala-se muito dos novos estados que apareceram na sociedade francesa, mas o essencial foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do dia 26 de agosto de 1789. Mas como marco, como ícone da própria Revolução, escolheu-se o dia 14 de julho, que é a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão real no centro de Paris. Até hoje existe a Praça da Bastilha, em Paris, e a Ópera Bastilha, que foi criada recentemente, nos anos 80. Essa Bastilha era uma prisão real, onde todo mundo podia ser chamado ou isolado pelo rei, que era o rei Luís XVI, o rei de direito divino, um rei absoluto. Se tivesse algum poeta, algum romancista que incomodasse na movimentação de alguém da realeza, ele era encarcerado na Bastilha. De sorte que havia poucas pessoas, havia poucos prisioneiros. Eles eram uma dezena somente quando o povo de Paris se levantou e invadiu a Bastilha. É um acontecimento meramente simbólico, não há um significativo maior no que diz respeito à própria revolução em si, mas foi escolhido como tema. Olha, falar da revolução é muito complicado, porque eu devo ter lido, não sou historiador, mas devo ter lido provavelmente mais de 80 livros a respeito da Revolução Francesa, mesmo porque o que me interessava era a parte literária e filosófica que acompanhou a Revolução. Em 1989, eu dirigi aqui em Salvador, como cônsul da França, os festejos, a comemoração do bicentenário da Revolução Francesa, precisamente no dia 14 de julho de 1989. Nenhum de vocês estava nascido ainda. Eh, então fizemos uma festa extraordinária, com o modelo imposto pela presidência da República na França, em Paris, e essa comemoração chamou-se Comemoração da Revolução Francesa e
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Naquela oportunidade, eu fiz uma conferência no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, cujo título era A Revolução dos Direitos. Não era propriamente a Revolução Francesa, para mostrar que havia realmente duas vias de acesso ao evento: a Revolução, propriamente dita, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a partir daí, vocês podem fazer algumas perguntas. Para mim será melhor do que começar a falar, porque vejam bem, nos 10 anos que são considerados como o período da Revolução Francesa, que vão de 89, 1789 a 1799, quando cessa a Revolução Francesa propriamente dita e começa, digamos assim, a ditadura de Napoleão. Napoleão era o filho da Revolução, ele seguia os preceitos, seguia os textos que foram elaborados nesse longo período, mas aproveitou-se da oportunidade para fazer o famoso golpe do 18 de Brumário, porque instaurou-se na Revolução em 1789, 1790, até 91, o calendário revolucionário, onde os nomes dos meses foram transformados, não era mais janeiro, fevereiro, foi o novo calendário, e a partir daí chamou-se o golpe de 18 de Brumário, que corresponde inclusive a um texto que Karl Marx publicou no meio do século XIX, para mostrar justamente os efeitos do golpe de Estado. Então, seria bom, talvez, não sei qual é a especialidade de vocês. Vocês estão estudando o quê? Boa noite, primeiro. Me chamo Priscila, eu estudo Relações Internacionais na Unifax, estou no último ano já. Sim. Em breve me formarei. Marquezine. Boa noite, pessoal. Antes de tudo, o Sr. Jackson, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? A primeira pessoa que nós estamos entrevistando até o dado momento, e posso dizer que mesmo que a entrevista tenha começado há poucos minutos atrás, ela está sendo bastante produtiva, bastante interessante. Bom, eu me chamo Gabriel, né? Eu estudo Ciências Econômicas na Unifax e eu estou atualmente indo para o meu último semestre. Eu sou Jaque e estou fazendo Direito na Universidade Federal da Bahia. Priscila, vem cá. Faça aí uma pergunta para o nosso entrevistado. Sim, é uma pergunta que eu voltei a ler sobre a Revolução Francesa e tal, porque tinha coisas que eu não lembrava mais. Mas, assim, o senhor acha que os ideais, né, da Revolução, que até hoje todo mundo lembra, que é liberdade, igualdade e fraternidade, que ainda existe, esses ideais ainda estão presentes na sociedade francesa, ou enfim, eu acho que é uma coisa que eu não consegui perceber isso lendo sobre. Bom, eles estão, de fato, na Constituição. Tanto na Constituição de 1946, que foi instaurado logo depois da Segunda Guerra Mundial, como na Constituição de 1958, que marcou o acesso do general de Gaulle na presidência da República da França, e instaurando, inclusive, a Quinta República. A Primeira República data precisamente da Revolução Francesa, do final do século XVIII. A Segunda República vem bem depois, em 1848, porque é bom mostrar esse leque rapidamente. É por isso que eu digo, num período muito reduzido, aconteceu tanta coisa,
tanta coisa que é difícil apresentar um resumo, não é? Sintetizar isso é muito complicado. Mas, qual foi a sua pergunta? E os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estão presentes não só na Constituição, como o senhor falou, mas na própria ciência, assim, da sociedade francesa. Sim, a liberdade, igualdade, fraternidade, né? É, Sim. estão presentes é um dos símbolos, inclusive, da própria revolução, não é? Essa meta, a qual, inclusive, não chegamos ainda, a liberdade e a igualdade está se fazendo um esforço tremendo até hoje para chegar lá, mas a fraternidade ainda é para o futuro, não é? Fez parte do sonho dos revolucionários de 89, né? Mas está incluído nas constituições que apareceram depois. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do dia 26 de agosto de 1789, no artigo 1º, são 17 artigos. No artigo 1º, disse que é uma visão universalista, disse que os homens nascem e permanecem iguais em direitos. E o conceito de liberdade aparece nos outros artigos, nos artigos seguintes. Curiosamente, aí você vê ainda a presença da burguesia, porque a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, não é? Burguesa não no sentido que adquiriu no século XIX, mas no sentido inicial de burgo. O burgo latino quer dizer a cidade. Hoje, um burgo é uma cidade pequena, não é? Mas na época o burgo era a cidade, simplesmente a cidade, em oposição a, ao campo, ao, às pessoas, aos agricultores, os camponeses, que constituíam uma casta à parte. Muito bem. Obrigada Marquezine, pela tem resposta. pergunta para fazer? Tenho sim. Bom, como o senhor Jacques falou, a Revolução Francesa ela influenciou diversos movimentos durante a história, e inclusive revoluções e países, né? Por mais que eu goste muito de história, eu admito que eu nunca me aprofundei de fato na Revolução Francesa, por mais que seja um período muito interessante de se estudar. A minha pergunta é, de todas as influências da Revolução Francesa que ela ocasionou para o mundo e durante toda a história da humanidade, nos anos que vieram a seguir, nas décadas, nos séculos, qual foi a influência que ela teve para o nosso país, que seria o Brasil? No país, ela teve, aqui no Brasil, ela teve uma influência considerável, porque é preciso ver primeiro a fonte intelectual, a fonte filosófica da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a chegada do iluminismo, o famoso século das luzes, que era justamente esse conjunto de filósofos franceses que propagaram as ideias que já começavam a destruir a realeza, principalmente a realeza absoluta, e que eram os famosos filósofos Montesquieu, d'Alembert, Diderot, Rousseau, que tinham como meta o homem universal, mas o homem que dependia somente da razão, do racionalismo, e não mais da pressão religiosa, qualquer que fosse, não é? Por exemplo, vocês, já que está estudando direito, pode interessar somente, talvez, a ele essa parte. O Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, onde ele
coloca como princípio que foi respeitado pela Revolução, justamente, até hoje, da separação dos poderes. Isso é a mensagem essencial do espírito das leis. O Rousseau escreveu o contrato social, esboçando princípios que foram perseguidos pelos revolucionários de 89 até um certo tempo. Mas o reino da razão, esses filósofos iluministas do século XVIII, que marcaram profundamente a Revolução, fizeram a enciclopédia, a famosa enciclopédia, escrita por Diderot, os filósofos Diderot, d'Alembert, Montesquieu, e algumas participações de Voltaire também, e de todos os cientistas mais famosos da época na Europa. Participaram da criação dessa enciclopédia, que era justamente que mostrava o reinado da razão, justamente, né? Em 35 volumes já naquela época. Não havia nada parecido até essa época. Muito bem. Eu tenho uma Quer pergunta para complementar? fazer. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você, como nós falamos aqui, é professor de letras. Então, eu gostaria que você me falasse, por favor, qual foi o impacto da Revolução Francesa na literatura, seja francesa, seja mundial? Bom, a Revolução Francesa, pelos princípios que ela apresentou, não é, de liberdade, influenciou no sentido em que já tinha um pré-romantismo no século XVIII, mas sem nenhum desenvolvimento, influenciou o aparecimento do romantismo simultaneamente na França e na Alemanha. Isso é curioso. Os poetas românticos, os romancistas românticos franceses, como Victor Hugo, Musset, Vigny e outros tantos, Chateaubriand, se inspiraram justamente desses princípios da Revolução. Isso é muito importante. Quando a gente analisa, por exemplo, o romance de Stendhal, Le Rouge et le Noir, não é? O vermelho e o preto, grande romance romântico, a gente sente o caminhar da Revolução Francesa até o ano de 1848, quer dizer, até a metade do século XIX. Isso é muito importante, porque é uma chave para se ler esse romance a partir da evolução política e social da França. Senão não se entende esse romance, não dá para entender. Essa explosão do individualismo, que por muitos críticos na época era considerado como egoísta, não é? Mas que marcou justamente a Revolução. A presença do indivíduo na literatura francesa, principalmente, marcou profundamente, até hoje, a literatura francesa. E as literaturas que foram influenciadas diretamente. Mas para voltar à sua pergunta, porque eu estou nadando aí num monte de informações, é muito complexo sintetizar isso tudo. Para retornar à sua pergunta inicial, a influência da Revolução Francesa, você me perguntou sobre o Brasil, não é? Sim, isso.
a Inconfidência Mineira ou a Revolução dos Alfaiates, aqui na Bahia, são concomitantes, não é? Elas foram feitas a partir do conhecimento das obras desses iluministas franceses e pelo exemplo do movimento que estava se esboçando em Paris. A influência foi direta. É interessante porque um colega meu, que já faleceu, escreveu um livro sobre um baiano, um médico baiano, que saiu daqui de Salvador com 21 anos. Ele não era formado em medicina ainda, foi para Portugal, integrou as tropas napoleônicas, fez as guerras na Europa com Napoleão, se instalou em Paris, frequentou a melhor sociedade de Paris e traduziu muitas obras francesas da época, do início do século XIX já, né? E era totalmente desconhecido aqui. Mesmo na Bahia, ele era totalmente desconhecido. Depois é que apareceu uma rua com o nome dele, Caetano Lopes de Moura, não é? E que foi realmente conhecido a partir do trabalho desse meu colega. A influência da Revolução Francesa foi profunda, mas não foi somente a partir dos textos revolucionários. Foi também a partir dos filósofos, que eram muito lidos aqui, não é? As obras vinham de navio, às vezes demorava 1 mês, 2 meses para chegarem, mas eles estavam bem informados. Então a influência foi profunda, realmente profunda, não é? Houve outros movimentos no Rio, no Recife, né. Nossa, eu queria comentar que eu fiquei muito feliz quando o senhor citou da história do baiano que serviu nas forças de Napoleão, né? Eu tinha lido brevemente sobre ele. é, Infelizmente não pude aprofundar também nessa história, mas eu sei que. Acho que eu cheguei até a compartilhar com o Jack, se eu não me engano. Eu não lembro direito se foi realmente com você, mas sobre a história desse baiano que ele foi estudar medicina em Lisboa, se não me engano, e com a ocupação de Napoleão na Península Ibérica, ele acabou integrando a Legião Portuguesa. É Ele isso virou mesmo. médico da Legião Portuguesa, lutando pela França, e anos depois chegou a escrever um livro sobre Napoleão. Que, não, É infelizmente isso. não lembro o nome, mas é isso. Eu fico É, feliz que você citou essa inclusive história, porque é muito interessante, ele não é muito conhecido. inclusive ele foi homenageado por Dom Pedro e o túmulo dele foi financiado por Dom Pedro no mais famoso cemitério de Paris, que é o Père Lachaise. Ele está lá. Não conhecia essa história, não. Já é mais uma coisa para me aprofundar, para pesquisar. Outra pergunta que eu queria fazer era, mas, na verdade não é nenhuma pergunta, mas se o senhor pudesse falar um pouco mais desse golpe que Napoleão deu depois da Revolução. O senhor não acha que isso seria uma quebra dos ideais da Revolução, ou se ele deu continuidade? Como foi isso? Não, ele deu continuidade no sentido em que, por exemplo, ele é o pai do Código Civil, não é? Onde aparecem direitos que não existiam na França. Então, digamos assim, o golpe pessoal é uma coisa, agora os princípios que ele respeitou e promoveu é outra coisa, não é? Ele é um filho da revolução mesmo, não é? Mas isso não impede que, de um ponto de vista pessoal, ele tenha, algumas intenções, alguns projetos que todos os ditadores têm, e, em geral, os grandes ditadores respeitam, em parte, os regimes anteriores, não é? É como se fosse, digamos assim,
eu não quero falar uma bobagem, como se fosse um surto de loucura que aparece, movimentado pelo egoísmo, pelo egocentrismo, não é? Não se nasce assim, ditador, não é? Eu considero como um surto, como uma doença repentina. Pode ser mesmo. Não sei se é, mas é o que eu acho, é uma coisa perigosa, não é? Porque Assédio, geralmente os assédio pelo ditadores, poder, né? os grandes ditadores, vêm inicialmente com o maior respeito pelos princípios anteriores, não é? É muito complexo isso, mas a gente verifica isso no nascimento do nazismo. O nazismo é um nacional-socialismo, veja bem, querendo cuidar dos interesses populares, e deu no que deu, não é? A ditadura soviética também foi a mesma coisa. Quer dizer, há um desvio que me parece inevitável, porque é um desvio de um indivíduo. É justamente isso que o senhor falou e realmente faz sentido. É como se fosse essa coisa individual e egoísta, porque você parte de uma. Você entra no poder indo uma ideologia, mas acaba desvirtuando para uma vontade própria. Seu. E geralmente é isso. É verdade. Nós estamos aqui nos aproximando de 30 minutos de entrevista. Aí, para encerrar, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: os Tem valores tanta coisa da para evolução, dizer. como nós repetimos, liberdade, igualdade e fraternidade. Qual é a importância, se é que há importância, desses valores para os dias de hoje? E para os jovens e para o público que está assistindo essa entrevista? Qual é a importância disso? Para que repetir, para que interpretar essas palavras? Eu não sou profeta, não sou nenhum messias, mas eu acho que é de uma validade eterna. Eu acho que porque isso, inclusive, se a gente tiver uma visão mais ampla da humanidade, ou pelo menos da civilização ocidental, vamos ver que os grandes princípios da filosofia grega antiga são esses, com nomes diferentes, com propostas diferentes, mas, inclusive na filosofia estoica, nas cartas de Lucílios, não é? São os mesmos princípios que a gente encontra, são os princípios cristãos, a liberdade, a fraternidade, são princípios cristãos, tanto que em 1980, quando esteve em Paris, João Paulo II disse que os princípios da Revolução Francesa, de fato, eram a expressão do que o Cristo quis, do que o Cristo preconizou. Porque é de se ver também, aí vou retornar à Revolução Francesa. A Revolução Francesa se fez a partir da reunião dos chamados Estados Gerais. Havia na sociedade francesa 3 estados: o clero, a religião, os religiosos, que ocupavam o primeiro lugar, antes da nobreza, porque eles eram a expressão da religião, do poder da religião. Então havia esse clero,
havia a nobreza, o segundo estado, e o chamado terceiro estado, que era o resto da população. Só que o resto da população era 98% dos franceses. O clero e a nobreza eram 2% só. Então, reunir isso, porque era a crise econômica. Quem é que está estudando economia? É você, né? Sou A eu. crise Isso. é uma das causas, grandes causas da Revolução Francesa é a crise econômica. Era a família, a fome, morriam de fome no interior. E e, eh, o que as pessoas procuravam, antes de mais nada, porque era a base da alimentação, era o pão. E faltava pão, porque as colheitas de trigo tinham, desaparecido, era uma crise tremenda. Então a primeira causa foi econômica mesmo. Crise social foi efetivada depois, né. Então são princípios válidos até hoje, imutáveis. Ok, muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Nós todos Terminou já? já terminamos, já temos meia hora aqui de gravação, se eu não me engano. Ah, sim. É. Muito Eu obrigado. estava falando Então, mas antes eu queria que o senhor deixasse algumas indicações de livros ou filmes, assim, sobre a Revolução Francesa, que... tem tanta coisa. Sim, estava falando da religião de João Paulo II, né. É porque houve realmente porque o primeiro estado era o clero, era a religião, não é. Então eles fizeram tudo para afastar. Daí a briga que houve entre o papa, e os revolucionários. Depois houve o concordato e o Napoleão reintroduziu, os direitos e a supremacia da religião, né. Então é um vai e vem ao longo do século XIX, porque a revolução dá início, a Napoleão, que toma todos os poderes, não é, é um império, mas acontece que os descendentes dos Bourbon, quer dizer, os 2 irmãos de Luís XVI, que foi decapitado em 93, retornam depois da queda de Napoleão, eles viviam no exílio. Um vai se chamar Luís XVIII e o outro, até 1848, vai se chamar Carlos X, da dinastia dos Bourbon, porque em 1830 nós tivemos uma nova revolução burguesa, fraca. Em 1848, essa daí foi definitiva praticamente, mas ela terminou da mesma forma com o golpe de Estado de Napoleão III, que era o sobrinho neto de Napoleão I, que Victor Hugo, o grande romancista, chamou de Napoleão Pequeno. Ele não era tão baixo quanto Napoleão I, mas ele era pequeno de espírito para Victor Hugo, né. Então houve esse vai e vem no relacionamento entre, os governantes franceses e a religião, o poder religioso. Muito bem. Você podia nos dar indicações de vídeo de leitura? Isso é muito difícil, porque eu só tenho em francês, não é? Mas tem muitas traduções, não sei quais poderiam ser, em português. Aí é meio complicado. Eu não falo da revolução há 25 anos já, ou quase, não é? E não leio também, não leio mais nada a respeito dela. De sorte que eu não sei quais são os livros que foram traduzidos, provavelmente Michelet.
a melhor história da Revolução Francesa é de Jules Michelet, que é um historiador romântico também, do século XIX. É a melhor história que eu conheço da época. Ok, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela disposição. Para você que está assistindo, obrigado pela sua audiência, obrigado por participar. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, comente, salve, compartilhe para as outras pessoas e nos vemos na próxima. Muito obrigado.